Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre aí comigo Isaías 63. Mas hoje a gente vai ler 2 capítulos. Hoje a gente vai trabalhar em 2 capítulos simultaneamente. A gente vai trabalhar em Isaías 63, do verso 1 até o verso 6. Em Isaías 64, do verso 1 até o verso 9. Então, se você já achou, diz amém. Se você não achou, diz vigia. Então, todo mundo achou e aquilo ali está mais fácil ainda, né? Então, vamos lá. A gente vai ler os 2 textos em seguida, tá? Isaías 63, de 1 a 6. Depois a gente vai para Isaías 64, de 1 a 9. Isaías 63, o profeta diz assim: quem é esse que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Por que as suas roupas estão vermelhas? Por que se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira, pisei os povos, no meu furor, embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Isaías 64, de 1 a 9, o profeta diz: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizestes coisas terríveis que nós nem esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque esconde de nós o teu rosto, e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. Até aqui. Então, existe um momento em que Deus ele deixa de ser apenas um conceito, e um conceito confortável para todos os homens, e ele se revela como ele realmente é. E ele se revela como um rei, como um juiz e também como um guerreiro, como a gente vê em Isaías 63. Isaías 63 começa com uma visão, mas também com um diálogo entre 2 pessoas. Alguém que está numa torre de vigia, um vigilante, ele olha para o horizonte e vê alguém vindo. E essa pessoa que está vindo chama a atenção desse vigia, porque ele vem em força, em glória e também em majestade. Mas outra coisa chama a atenção desse vigia, que é o tipo da roupa que esse homem está vestido. Uma roupa de alguém importante e imponente, mas suja, manchada de um tom vermelho. Esse rei glorioso, esse justiceiro, esse guerreiro,
ele não vem pedindo passagem por onde ele passa. Ele só vem exercendo a sua justiça, a justiça de Deus. E ele não se declara com um nome, ele não se apresenta com um nome, mas ele se apresenta com a sua característica, com aquele que é justo e que é poderoso para salvar. Essa visão, ela não é só sobre os inimigos de Deus no dia do retorno de Jesus à Terra, mas ela também confronta o próprio povo de Deus. Porque o mesmo rei que pisa o lagar de Deus, que faz justiça aos iníquos, aos ímpios, que faz justiça contra toda maldade na terra, é o mesmo Deus que se entristece quando o seu povo se distancia dele. Então é uma característica aqui que serve tanto para os inimigos quanto para o próprio povo de Deus. E o maior problema, ele não é algo externo, ele não é algo exterior, mas ele é algo interno, ele é algo de dentro. O coração do homem se afasta de Deus. O pecado faz com que o homem se esfrie na sua fé. E o povo acaba se acostumando com a ausência da presença de Deus. Começam a viver na normalidade como se a gente pudesse viver a nossa vida tranquilamente e normalmente, sem considerar Deus em todas as ações do nosso dia. E com isso, Isaías chega a uma perspectiva e o tom dele muda. A profecia de um rei que vem para exercer justiça se torna uma oração, se torna um clamor. E esse anúncio de juízo se torna esse clamor tão popular, tão conhecido entre os cristãos. Ah, se fendesses os céus e descesse. Porque quando Deus se revela na sua santidade, só há dois caminhos para o homem: endurecimento ou arrependimento, indiferença ou despertar. E Isaías 63 e 64, ele nos chama a encarar essa realidade. O rei está vivo, o rei, ele reina, e o rei, ele um dia voltará. E a pergunta não é se um dia ele virá, mas se o seu povo está preparado para recebê-lo. Então vamos nessa? Como eu disse, não prometo ser rápido, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. E eu peço a cooperação de todos os irmãos que prestem atenção naquilo que vai ser falado nessa manhã. Se você quiser ir no banheiro ou beber água, eu te peço que você, por favor, só faça isso se você realmente tiver necessidade. Se você tiver sono, procura uma parede e encosta ali, mas evita ficar conversando e evita ficar disperso, para a gente poder ter atenção ao que o Senhor quer comunicar. Isaías 63, 1 começa com uma visão, mas com um diálogo que o profeta descreve. Que ele se inicia com alguém que provavelmente estava numa torre de vigia, como Isaías fala no seu capítulo 62, que o Senhor poria pessoas na torre de vigia para constantemente clamar pelo seu nome. E esse vigilante, esse segurança, esse vigia, ele começa a olhar para o horizonte e ele vê uma figura vindo do horizonte. Ele vê um homem vestido de roupa de autoridade, e no próprio original vai dizer que o jeito como esse homem caminha é de alguém que tem força, que tem poder, é de alguém que caminha com energia, de uma forma enérgica. E aí ele se indaga ou indaga alguma outra pessoa que está próximo dele: quem é esse que vem de Edom, que vem de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força ou de forma enérgica, de forma vigorosa? E Edom onde a gente pode situar hoje a região da Jordânia. E é curioso dizer que esse mesmo guerreiro que vem marchando de forma gloriosa, de forma imponente,
é o mesmo sobre quem Isaías vai falar, ou já falou, que o Espírito do Senhor Deus está sobre ele. Que é aquele que foi ungido para pregar as boas novas aos pobres, a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e agora o dia da vingança de Deus. Mas ele também é aquele que, por amor a Sião, não se cala e por amor a Jerusalém não se aquieta até que a sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Esse é Jesus, que fala com justiça e que é poderoso para salvar. Mas olha a resposta que ele dá ao vigia. Ele não fala assim, meu amigo, eu sou Jesus. Não, ele diz, sou eu que falo em justiça e sou poderoso para salvar. Mais uma vez o vigia se questiona sobre algo e ele pergunta a esse homem, pergunta a Jesus, por que as suas roupas estão vermelhas? Por que se parecem com as roupas de quem pisa as uvas no lagar? É como se ele estivesse dizendo para Jesus, você parece um orador, você se apresenta como um orador, mas as suas vestes não condizem com essa realidade de um orador, de alguém pregando, de alguém anunciando. Então Jesus vira para esse vigia e responde, o lagar eu pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Jesus então responde que as suas roupas estão sujas, porque ele pisou as uvas no lagar. Esse é o primeiro ponto para a nossa observação hoje. Tanto a salvação como a justiça são obras exclusivas de Deus. Deus não precisa de força ou de ajuda, nem para salvar o homem e nem para exercer justiça no dia da sua vingança. Do mesmo modo que nós não podemos nos salvar e nem salvar ninguém, e Paulo é bem claro sobre isso lá em Efésios, a vingança ela também é uma responsabilidade do Senhor, é algo que Ele exercerá, sem necessidade de ajuda ou de suporte. Ele é poderoso para exercer a sua justiça no dia futuro, sozinho. E aí alguém pode se perguntar, mas Deus se ira? Deus se vinga? Como que isso condiz com um Deus santo, puro, bondoso, misericordioso? E Paulo lá em Romanos, e olha aí Romanos aparecendo, diz lá em Romanos 1,18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Diferente da ira e da justiça do homem, a ira e a justiça de Deus não são motivadas nem manifestadas por conta de um desejo egoísta ou fora de um caráter de santidade. Mas tanto a sua ira quanto a sua justiça são exercidas em santidade plena. A misericórdia do Senhor dura até que um dia Ele exercerá a sua vingança e a sua justiça contra todos os seus inimigos, contra todos aqueles que são contrários ao seu propósito e à sua manifestação, e contra todos aqueles que são contrários ao seu povo, tanto Israel quanto a igreja. Agora, é curioso notar que lá em Números 20, dos versículos 17 ao 21, Moisés envia mensageiros ao rei de Edom, e ele fala para esses mensageiros dizerem uma mensagem ao rei, pedindo passagem por meio das suas terras, porque senão eles teriam que contornar toda a terra de Edom, e isso duraria muito mais dias em relação à sua caminhada. E esses mensageiros chegam até o rei, e a partir do verso 17 eles dizem, deixa-nos passar pela sua terra, não passaremos pelo campo nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços,
Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita e nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém o rei de Edom responde: não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: passaremos pelo caminho principal, e se nós e nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom responde: você não pode passar. E o rei de Edom vai ao encontro deles com muita gente e com mão forte, ou seja, com pessoas fortemente armadas. Assim os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. O rei de Edom nega aos israelitas passagem pelo seu território. Mas quando Jesus retorna em glória, em majestade, exercendo ira e vingança, ele não bate na porta do rei de Edom pedindo passagem pela sua terra. Ele simplesmente passa pelo território, exercendo a sua justiça e a sua vingança. Edom aqui é um retrato dos inimigos de Deus. No momento em que Jesus voltar, ele não vai pedir licença a ninguém para exercer a sua justiça. Ele simplesmente vai exercer a sua justiça e a vingança. Porque a vingança e o dia da justiça já estão no coração de Deus. Ele não vai precisar de ajuda, ele simplesmente vai exercendo o plano de Deus e o desejo do coração dele. E mesmo não tendo apoio, ele exerce essa justiça contra os seus inimigos. Verso 5 ele diz: olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso meu próprio braço me trouxe salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os derramando seu sangue no chão. E lá em Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 a 5, o João também se admira com algo. Ele se admira porque ele vê um livro em forma de rolo, com selos, e ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é digno de abrir aquele livro, de desatar os selos, de abrir o livro e de ler o livro. E ele fica admirado, mas um dos anciãos chega até João e fala: não chores, porque o leão da tribo de Judá é digno de desatar os selos e de abrir o livro. Assim como Jesus é digno no céu e só Ele exerce salvação ao povo de Deus, Ele é digno de exercer a sua justiça e a vingança de Deus, porque elas não são motivadas por egoísmo, elas não são motivadas por sentimentos de maldade ou algo do tipo, mas elas são motivadas pela santidade de Deus. Amém? Então, nesse momento, o cálice da ira de Deus estará derramado sobre a terra, sobre toda a injustiça e sobre toda a impiedade. Mas depois do diálogo entre o vigia e esse rei vingador, Isaías começa a falar sobre a bondade de Deus com Israel. E o profeta traz à memória tudo aquilo que Deus já fez pelo seu povo. Fala da sua bondade, fala do seu amor, fala do seu agir como pai e como salvador de Israel. E o ponto principal é que Deus ele sempre age com compaixão com o seu povo, nesse contexto específico com Israel. Ele sempre se envolve com o seu povo. No verso 9, existe uma das declarações mais fortes de ternura no Antigo Testamento, quando diz que em toda a angústia deles, também ele se angustiava. Então Deus nunca esteve à parte do sentimento do seu povo. Mesmo na angústia do povo, Deus esteve com eles. Deus nunca se ausentou de forma que se distanciasse do seu povo. Mesmo por conta do pecado do povo, Deus sempre esteve disposto a estar ali para a restauração e para a comunhão com o seu povo. O problema nunca foi Deus, o problema sempre foi o homem e o pecado. Mas aí o texto muda. Israel se rebela, entristece o Espírito Santo, e por isso Deus disciplina o seu povo como um bom pai disciplina o seu filho.
Mas o objetivo aqui não é acusar, é lembrar que Deus, mesmo na sua disciplina, mesmo disciplinando os seus filhos, Ele nunca abandona o seu povo. Ele guiou Israel no Êxodo, deu descanso e conduziu pelo seu Espírito. Isaías, ali em 63, dos versos 15 ao 19, ele levanta um clamor por restauração. E o profeta, ele acaba fazendo um pedido para Deus agir de novo, como Deus havia agido no passado. O povo naquele momento, ele se sentia órfão. Vale a pena lembrar que a gente está falando de um contexto pós-exílio. O povo está voltando para a sua terra e não tem templo, não tem estrutura, não tem tudo aquilo que eles tinham antes do exílio. A sua história foi um pouco interrompida, deturpada, um povo que foi tirado da sua terra, levado para uma terra estranha, agora retorna. Não tem riquezas, não tem templo, não tem nenhum prestígio diante das outras nações e diante da sociedade. E no final dessa oração, no versículo 19, Israel, o povo chega ao desespero e é como se eles dissessem: tornamo-nos como aqueles sobre quem você nunca dominaste e aquele que nunca se chamaram pelo teu nome. Ou seja, o povo está distante, está sem terra, está sem uma perspectiva de um Deus habitando e reinando sobre eles. Mas no verso 16, Isaías diz assim: Tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, mas Tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, é o Teu nome desde a antiguidade. Em resumo, é como se o povo estivesse falando assim, parafraseando o texto: o Senhor sempre foi misericordioso, o Senhor sempre esteve presente, nós é que falhamos, mas mesmo assim, Senhor, nós te pedimos, age de novo. Faz de novo como o Senhor fez quando conduziu o povo pelo deserto. Quando, com mão forte, o Senhor tirou o povo do Egito, mostrando o seu poder através das pragas, libertando o povo da mão opressora do faraó, abrindo o mar vermelho, conduzindo o povo ao deserto, com coluna de fogo e nuvem, alimentando com todo tipo de aparato que poderia suprir as necessidades, sustentando até mesmo onde as suas roupas e as suas sandálias não se desgastavam. O povo olhava para isso e falava: Deus, faz de novo. O profeta olhava para isso e clamava ao Senhor e pedia: faz de novo. Mostra ao teu povo a força do teu braço. Resumindo o que Isaías está falando no capítulo 63, é como se ele estivesse dizendo, separando alguns pontos em 3 pontos do capítulo 63. Você é poderoso para destruir os inimigos, mas também é bom e amoroso para salvar o seu povo. Então, por que parece que você está tão distante de nós? Porque parece que você está nos altos céus e nós estamos aqui abandonados, distantes, sozinhos. Então a gente chega em Isaías 64, que é uma continuação direta da oração que Isaías começa no capítulo 63. E a oração que havia começado, agora ela se intensifica. O pedido de Isaías chega ao seu clímax, com a expressão de desejo do profeta: ah, se fendesses os céus e descesse. Deus já fez grandes obras no meio do povo, mas parece distante do seu povo agora. Então qual é a resposta? Desce outra vez, manifesta a tua glória como no Sinai, livra o seu povo e restaura tudo. Vamos lá para Isaías 64? Ele diz, verso 1, ah, se você fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem na sua presença,
A situação dos israelitas era tão desesperadora, no sentido emocional, talvez moral, que eles estavam desesperados por uma visitação de Deus de novo. Por um Deus que os tocasse de forma próxima e íntima. Isso era o que eles precisavam. Isaías continua: se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazer notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizestes coisas terríveis, que nós nem esperávamos, descestes e os montes tremiam diante de ti. Talvez o que Isaías tenha em mente aqui é o relato de Deus descendo no monte, que a gente vê lá em Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 16, e se puder, projeta para a gente aí, Êxodo 19, do 16 ao 18, onde o texto diz: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Essa era uma parte da manifestação de Deus na terra. E o pensamento era que, se Deus tivesse se manifestado assim, ou como ele se manifestou no deserto, as nações não atacariam Israel, e o povo continuaria seguro e próspero. Porque Isaías vai dizer, verso 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O que Isaías está dizendo, mais uma vez parafraseando, é que nem a história, nem a revelação e tampouco a percepção trouxe à luz algum outro Deus com D maiúsculo, ou seja, não há outro Deus além de ti. Essa é a resposta de Isaías. O povo achava que, se Deus continuasse se manifestando daquele jeito, eles nunca teriam se afastado do Senhor. Mas o problema, como eu disse, não é Deus. O problema é o povo, que mesmo experimentando todas as obras magníficas de Deus, toda a manifestação do Senhor no deserto, em todos os anos de peregrinação, em todas as experiências nas guerras santas, onde Israel em menor número ia ao encontro de nações inimigas com números infinitamente maior e saíam vitoriosos, ainda assim o povo de alguma forma se acostumou com a presença de Deus. Isso é um perigo, se acostumar com aquilo que Deus faz, se acostumar com a presença de Deus. Porque é um perigo quando o povo se acostuma com a ausência da presença, mas também é um perigo quando se acostuma com a presença. Aquilo que eles experimentaram ao longo da sua história como nação, de alguma forma não tocava mais o coração deles. E eles começaram a fazer aliança com nações estrangeiras, com povos distantes. Deixaram de confiar plenamente no Senhor, no seu poder, na sua provisão, e foram mergulhando no seu pecado. Foram sendo absorvidos pelo pecado, se distanciando de Deus, e aí eles começam a olhar e imaginam que, se Deus continuasse fazendo aqueles feitos poderosos, o coração deles nunca teria se desviado. Mas aí Isaías vai apresentar algumas características. E a primeira é que, como ele diz no versículo 4, Deus trabalha para aquele que nele espera. Esse verbo esperar, no original, ele significa exercitar uma fé paciente, confiante e expectante.
Tem um teólogo que diz que a intervenção divina corresponde ao tipo de fé que o único Deus exige como atitude habitual do seu povo. Eu vou repetir, que talvez você não entendeu. A intervenção divina corresponde ao tipo de fé que o único Deus exige como atitude habitual do seu povo. E que fé é essa? É a fé que Deus trabalha para quem nele espera. É uma fé paciente, confiante e expectante. É uma fé que, mesmo quando você não vê Deus fazendo nada de extraordinário, você continua paciente, confiante e expectante naquilo que o Senhor pode fazer. Porque não é sobre o que Ele faz, é sobre quem Ele é. E Ele trabalha para aqueles que vivem uma vida onde essa fé é um hábito do seu dia. Uma fé que é confiante no poder do Senhor, uma fé que é paciente na intervenção do Senhor, uma fé que é expectante na ação divina, que intervém sobre toda a situação do homem. Para aqueles que têm essa fé, Deus trabalha. Para aqueles que assim esperam, Deus trabalha. Não era esperar que Deus aparecesse numa nuvem de fogo de novo, com raios, com fogo, com som de trombeta, mas confiar na sua palavra e nas suas promessas. Confiar no Deus que faz as alianças, no Deus que promete longevidade, prosperidade e segurança para o seu povo. Mas em segundo ponto, há uma exigência moral. E caiu o negócio aqui. Verso 5, Isaías diz: tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Agora usando um pouco do português, que não é o meu forte. Sair ao encontro aqui está num tempo perfeito. Significa uma característica estabelecida pelo próprio Senhor. Ou seja, não é se ele sair, mas é que ele sai ao encontro. Ele de fato vai ao encontro, mas ao encontro daquele que pratica a justiça com alegria. Lembra do que nós falamos na quinta-feira, quem estava aqui? Que Deus ele sempre se apresenta, Deus ele sempre vai para o encontro, Deus ele sempre tem o desejo de comunhão com o seu povo, mas é o povo que se distancia de Deus, é o povo que decide não confiar no Senhor, é o povo que decide não se esmerar e se dedicar para alcançar a revelação de um Deus soberano, de um Deus poderoso. É o povo que decide confiar em outras coisas quando Deus chama o seu povo a confiar somente nele. O problema não é Deus, o problema é o coração humano, que é uma fábrica de ídolos, que decide confiar em qualquer outra coisa, até mesmo um simples pedaço de papel ou um simples dígito numa conta, e faz daquilo a sua segurança, em vez de Deus, o Criador de todas as coisas. O problema não é Deus, o problema somos nós. E ele vai sair ao encontro com quem pratica a justiça com alegria. Mas praticar a justiça com alegria expressa uma condição permanente do homem. Se sair ao encontro expressa uma condição e um ato de Deus. A justiça com alegria é a questão do homem. E aí a gente entra mais uma vez naquela questão da soberania de Deus e a responsabilidade do homem, essa linha finíssima entre essas duas questões. E se mais uma vez a gente fosse parafrasear essas questões, a gente teria 2 pontos para poder tratar, para poder falar. E seria aquele cuja alegria está em continuar em justiça e fazer o que é certo, e ou aquele que, continuando em justiça, encontra a alegria. Tem noção do que é encontrar a alegria praticando a justiça?
praticando aquilo que é importante para Deus, aquilo que Deus preza, aquilo que Deus julga importante e sério. É encontrar uma alegria naquilo que é importante para Deus. Mas ninguém encontra alegria em algo que é importante para Deus sem relacionamento com Deus. Sem a busca por um relacionamento, por revelação, por conhecer quem Deus é e o que é importante para Ele, a gente não encontra alegria nessas coisas. Porque, sinceramente falando e humanamente falando, não tem alegria quando a gente vai ver quem quer ser o primeiro seja o último. Não tem muita alegria quando a gente fala assim, maior é o que serve, porque a verdade é que nós queremos ser servidos. Não tem muita alegria em dar a vida uns pelos outros, porque a gente tem o senso de preservação. Mas quando a gente entende o que é importante para Deus e encontra a revelação de quem Deus é e do que é importante para Deus, e a gente vai nisso, a gente encontra alegria nessas coisas. Porque a gente começa a compartilhar a alegria de Deus, e a gente começa a olhar para Deus e fala, Deus, o que é importante para você, eu quero que seja importante para mim. É encontrar alegria no que é importante para Deus, dentro de um relacionamento diário e constante com o próprio Senhor, que se apresenta para ter comunhão com o seu povo. E não de um Deus distante, que não ouve, ou de um Deus que para o mundo parece que está morto, ou como se fosse um velho carrancudo sentado numa cadeira, que fica com uma prancheta anotando o pecado do seu povo. Não, Ele é um Deus bondoso e amoroso, que deseja se relacionar com o seu povo. Em terceiro ponto, Ele age para o bem daqueles que se lembram de Ti nos seus caminhos. E a vida tem de ser conformada ao padrão de Deus, meus irmãos. Não existe vida cristã coerente, conformada ao padrão humano, ou ao padrão mundano, mas conformada ao padrão de Deus. Mas a gente não pode ter isso apenas como um conformismo, fazer por fazer, mas sim uma devoção à pessoa e busca da semelhança divina. Eu faço por fazer? Não. Eu faço porque eu encontrei alguém. Eu encontrei alguém que me motiva a ser isso. Eu encontrei alguém, Jesus, e à medida que eu me relaciono com Ele, eu me torno mais parecido com quem Ele é. Daqueles que lembram dEle nos seus caminhos. Lembra do salmista falando daqueles que dia e noite meditam na palavra do Senhor, daqueles que têm alegria e prazer na sua palavra. Ele age para o bem desses, que se lembram dele nos seus caminhos, que a palavra do Senhor é uma luz que ilumina a sua caminhada. Mas mesmo distante de tudo isso, a resposta do homem, de todo o apontamento do Senhor, de toda a manifestação e aparição do Senhor, ela é o pecado. Infelizmente, a resposta do homem é sempre o pecado. Porque o pecado parece mais prazeroso do que Deus. Viver uma vida que vai ao encontro com o Senhor parece muito difícil. Porque cavar nunca é uma tarefa muito fácil. Pegar uma pá, ir para um canteiro e cavar. Cavar, cavar. Nunca é algo muito fácil. Mas quando você encontra algo precioso, como aquele homem da parábola que encontra um tesouro precioso, ele vende tudo que tem e compra esse terreno. O pecado, ele gera uma sensação de prazer e saciedade, talvez muito mais rápido do que um relacionamento com Deus pode gerar. A questão é que aquilo é só passageiro.
Mas um relacionamento com Deus produz um prazer, uma segurança e uma recompensa que é eterna. Que em poucos minutos não vai virar um remorso. Vai falar, caramba, errei de novo. Porque ninguém que encontra Deus se arrepende de ter encontrado Deus. Mas quando a gente vai para o caminho do pecado, a gente fica sempre nessa inconstância. Caraca, de novo caí nisso. Caramba, de novo eu estou indo para esse lugar. De novo eu estou caminhando para distante do Senhor. Mas vale a pena gastar tempo cultivando um relacionamento com Deus. Porque, como diria um pastor, demora muito para Deus fazer alguma coisa, mas quando Ele faz, é algo infinitamente maior do que aquilo que o pecado poderia nos dar. Demora muito para Deus agir, mas quando Deus age, é algo muito mais sublime do que o prazer do pecado. É algo muito mais delicioso do que o prazer de um simples momento no pecado. E Isaías vai continuar dizendo que o Senhor se ira porque nós pecamos. E ele diz, por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Porque a ofensa do pecado humano, ela contrariava frontalmente o Senhor. A expectativa era que o Senhor mostrasse a sua face ao seu povo. E assim o mundo e as nações tremeriam diante de Deus e tremeriam também diante de Israel. Mas aí o profeta começa a mostrar a realidade, ao invés da expectativa. E a partir do verso 6 ele diz, todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Isaías fornece uma análise do pecado em 5 pontos para a gente observar. O primeiro ponto é que ele diz que somos imundos. É um sentido de inadequação pessoal para a comunhão com Deus e com uma comunidade de adoração. O segundo ponto, que não é mais leve do que o primeiro, ele vai falar de trapo de imundícia. E trapo de imundícia, se você não sabe, para poder trazer num contexto atual e com perdão da palavra, é a mesma coisa que um absorvente sujo. A expressão que Isaías usa, trapo de imundícia, é exatamente isso. Um pano que as mulheres usavam no período menstrual. É um absorvente sujo. Até os nossos atos de justiça, que a gente poderia se gloriar ou considerar ao nosso favor, distantes de uma motivação correta, que é o amor de Deus, é algo impuro. Às vezes a gente se admira e por muitas vezes a gente quer ou já quis fazer alguma coisa, boas obras de justiça, para chamar a atenção das pessoas e fazer aquela boa obra daquele bom sopão ou daquela marmita, como costumeiramente a gente via antigamente, e no final sempre tinha uma fotinho, ia para uma rede social, ia para uma divulgação. Estamos realizando boas obras. A verdade é que a motivação das nossas obras, muitas vezes, não é o amor de Deus. Não é a justiça de Deus ou a santidade de Deus. Mas é o nosso próprio orgulho,
é a nossa própria aparição, é o nosso próprio ego. Toda boa obra que não é motivada pelo amor de Deus, e a gente já estudou isso como comunidade, se eu não me engano, o Millard Erickson, na introdução da teologia sistemática, dizia isso, que toda boa obra ou toda obra de justiça que não é motivada pelo amor de Deus, ela é algo impuro. E por muitas vezes a gente se engana. Porque por muito tempo a igreja não quis fazer motivada pelo amor de Deus. Ela quis fazer para mostrar para alguém que ela fazia. Disfarçávamos o nosso pecado, dando a ele o nome de boas obras. Mas não tinha amor de Deus na nossa motivação. Só tinha pecado nas nossas obras. Isaías, em terceiro ponto, sobre a análise do pecado, diz que nós somos folhas murchas. Diz que o povo era como uma folha murcha. E essa é uma imagem de um fim decadente na morte. E essa morte, ela é inerente ao próprio pecado, porque as nossas iniquidades nos levam para longe, como o vento carrega as folhas. Assim como um vento leva as folhas no chão de uma rua para longe, os nossos pecados e as nossas iniquidades nos levam para distante de Deus. Nos levam para longe da presença e para o centro da vontade e do coração de Deus. E em quarto ponto, a quarta característica desse pecado, Isaías fala sobre o desinteresse no Senhor, e talvez esse seja o mais grave. Negligenciar a Deus, tanto como um objeto de adoração, quanto como uma fonte de força ou de confiança. Porque ele diz o seguinte: não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti. Disponha, no sentido aqui que Isaías fala, é se animar ou despertar do sono. Isaías fala que não há ninguém que, por vontade própria, se anime a se despertar do sono do pecado, de um desinteresse por Deus, mas que, pelo contrário, nós gostamos de ficar adormecidos no nosso pecado. Gostamos de ficar adormecidos no nosso desinteresse diário por Deus. Irmãos, essa não é só uma palavra ou uma explicação para o que acontecia com o povo de Israel na época. Essa é uma palavra, infelizmente, muito fresca e viva para os nossos dias. Desinteresse por Deus. Muitos cristãos, não vou nem falar na comunidade Manifesto, nem no Rio de Janeiro, nem no Brasil. Lá na Lua, muitos cristãos na Igreja da Lua não têm interesse por Deus. Muitos cristãos na Igreja da Lua não leem as suas Bíblias. Muitos cristãos na Igreja da Lua não oram. Muitos cristãos na Igreja lá da Lua não exercem as suas práticas, as suas doutrinas de devoção ao Senhor. Muitos cristãos na Igreja da Lua não entendem que o seu dinheiro também é uma forma de honrar e glorificar a Deus. Muitos cristãos na Igreja da Lua ainda veem o culto de domingo simplesmente como uma agenda cumprida. Desinteresse por Deus. Não tem interesse nenhum em conhecer Deus, em crescer no conhecimento e na revelação de Deus, em manifestar Deus através de uma comunhão com os irmãos, em meio a um mundo imerso em trevas, onde o próprio Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Desinteresse por Deus paira sobre a Igreja da Lua. Graças a Deus isso não acontece na terra, no Brasil, no Rio de Janeiro e nem aqui, né, irmãos?
Amém, né? Graças a Deus isso não acontece. Mas na lua isso acontece muito. Irmãos desinteressados em conhecer a Deus. Extremamente frios em relação a quem Deus é e o que Deus pode fazer. Irmãos que, no momento da manifestação da presença do Senhor, ou no meio da comunhão dos santos, em louvor e adoração, não conseguem simplesmente expressar nenhum movimento, nenhuma ação. Não conseguem exercer nada, estão frios, estão desinteressados. A inércia já tomou conta dos seus corações e das suas mentes. Eles simplesmente cumprem uma agenda. E o quinto ponto, como consequência de tudo isso, é a alienação divina, que Isaías vai falar: esconde de nós o teu rosto. A consequência de todos os outros 4 pontos do pecado que Isaías descreve é perder essa energia ou ânimo, e aí te leva a uma vida de dissolução da sua própria vida. Deus é somente mais uma figura. Como Millard Erickson diz, o Espírito Santo, ele passa a ser como no imaginário popular, uma fumaça, um lençol branco voante. Mas aí, irmãos, agora chega a parte boa, graças a Deus. E parte ruim chega, né? Vocês estão até desanimados. Se de um lado Deus é imutável nas suas exigências, do outro lado, Ele é igualmente imutável em graça e misericórdia. Se as exigências de Deus não mudam, a graça e a misericórdia de Deus também não mudam. E no verso 8 e 9, Isaías diz: mas agora, Senhor, ou contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o Teu povo. Isaías agora fala para um Deus que não é imutável nas suas exigências, mas é imutável na sua graça e misericórdia. Porque ele identifica e testifica que o povo está em pecado, mas ele também identifica e testifica que a única forma de sair desse estado é Deus. É um encontro com Deus, é a manifestação de Deus, é a manifestação do Espírito Santo de Deus no meio do povo. Israel era, como na imagem que Isaías traz, só um barro inerte. Mas Deus é o oleiro, que como um bom oleiro, um bom manejador do barro, pode trazer uma nova forma àquilo que estava deforme. Se o povo está em pecado, a resposta não é desistir. A resposta é se lançar às mãos do oleiro e deixa que ele trabalhe. Deixa que ele faz o processo de restauração, porque eu não posso me restaurar, mas Deus pode me restaurar. Nenhum de nós aqui pode se restaurar, mas Deus pode nos restaurar. Nenhum de nós pode produzir um novo ânimo nos nossos corações, mas o Espírito Santo pode produzir um novo ânimo num coração abatido e desanimado. E aqui está o panorama de tudo aquilo que Isaías está falando. O Deus guerreiro, ele derruba os seus inimigos, os opressores, como a gente viu no início do capítulo 63.
O Deus guerreiro vem como um rolo compressor e passa por cima dos seus inimigos, sem pedir licença ou autorização. O Deus misericordioso se lembra do seu amor e conduz o seu povo. O povo pede que Deus volte a agir como no passado Deus agia. E o clamor chega ao seu auge, pedindo para que o próprio Senhor rasgue os céus e desça. E o tema central é, como se nós pudéssemos, mais uma vez, parafrasear Isaías: Deus, age como agiste no Êxodo, porque nós estamos no fundo do poço. O pecado leva o homem até esse lugar, fundo do poço. Da perversidade, da maldade, do distanciamento de Deus. Tudo isso é fruto do pecado. O pecado do povo na época de Isaías os levou até um contexto de exílio. Foram transportados para uma outra terra contra a sua vontade. Perderam seu território, seu templo, respeito diante das nações, riquezas, tudo que eles tinham. O pecado de hoje em dia, ele continua conduzindo homens e mulheres também ao exílio. E cada um tem um nome para o seu exílio. Cada um identifica de uma forma. Mas a gente precisa lembrar de duas coisas. E isso precisa ficar patente na nossa mente. Não latente, porque latente é escondido. Mas patente na nossa mente. Graça e misericórdia de Deus são imutáveis. Ele não muda na sua graça e na sua misericórdia. E que somente o Espírito Santo pode transformar um homem caído. Só o Espírito Santo pode fazer essa obra de restauração. O que isso significa para nós hoje? Nós somos necessitados, irmãos, não desejosos, mas necessitados de uma intervenção do Espírito Santo. Curiosamente, Isaías 63 e 64 foram textos comumente usados para momentos de oração por avivamento. Se você pegar a história dos avivamentos, praticamente todos eles tiveram Isaías 63 e 64 como base de oração para um mover de Deus. Todos eles. Isaías não está falando para um avivamento moderno. Isaías não está falando para o nosso tempo. Ele está falando num contexto específico. Mas aquilo que Isaías fala ao povo naquele momento se aplica muito a nós. Os grandes avivamentos, eles sempre começaram com 3 elementos: memória das obras de Deus, como a oração de Isaías 63, a partir do verso 7. Começaram com quebrantamento e confissão, e começaram com um clamor por intervenção extraordinária de Deus. Jonathan Edwards, no avivamento de Northampton, em 1734, dizia que um verdadeiro avivamento começa quando a igreja se desperta para se lembrar das obras do Senhor, se lembrar dos feitos grandiosos de Deus na história. Mas avivamento também pode ser precedido pela dor da ausência de Deus. Só que essa dor geralmente não é achada no meio da igreja. A dor da ausência. E talvez a resposta mais próxima do diagnóstico correto
seja justamente o desinteresse por Deus, fruto do pecado. O pecado nos leva a um desinteresse completo por Deus. De repente, você, ao fazer uma análise rápida da sua vida, entende que o seu coração e a sua fé esfriaram. E você se acostumou com o ambiente de culto. Ou você se acostumou a viver sem Deus. Mas sabe o que é muito bom para aquecer um coração frio? O fogo do Espírito Santo. Nós cantamos isso aqui, ainda há pouco, e eles nem sabiam o que eu ia falar. A verdade, irmãos, quem estava na quinta-feira ouviu quando eu falei isso brevemente, é que eu estava preparando um sermão de um outro modo, com outro desfecho, uma outra conclusão, obviamente sem fugir do que o texto está falando para nós. Mas eu me senti profundamente atingido pelo Espírito na quarta-feira à noite. E o Espírito, de alguma forma, me direcionou. E, irmãos, eu não tenho dúvida que foi Ele. E Ele me disse, no meu coração, no meu interior, que Ele quer despertar corações frios, corações adormecidos, corações de pessoas que se acostumaram a viver distante da presença de Deus. Isso significa que Deus vai começar um avivamento hoje? Não significa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor quer tocar pessoas. Se a gente vai, a partir daqui, ser conduzido a um momento de busca intensa, de manifestação de dons do Espírito Santo, eu não sei. Ele tem liberdade para agir do jeito que Ele quer. Mas uma coisa é certa, e fiquem sabendo disso, principalmente se isso faz sentido para você. Ele deseja despertar corações adormecidos nessa manhã. A partir dessa manhã. A inércia dos nossos dias tem uma cura. A frieza dos nossos dias tem uma cura, e essa cura se chama o fogo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. E é Deus em nós que pode quebrar essa barreira de gelo que foi construída por causa do pecado. Ele pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Ninguém aqui pode fazer isso. O pastor da comunidade não pode fazer isso. Mas o Espírito Santo pode. Ele é o único poderoso suficiente para fazer isso. Ele pode nos despertar de um sono espiritual profundo. Porque como Isaías diz, ninguém se dispõe a buscar o Senhor, ninguém se dispõe a despertar do seu sono e buscar o Senhor, mas o próprio Deus, na pessoa do Espírito, se dispõe a despertar o seu povo a buscar a Deus. Ele pode fazer isso, e a boa notícia é que Ele quer fazer isso. Só Ele pode trazer uma nova vida. Só Ele pode trazer restauração e fervor à fé de indivíduos e de uma comunidade. Só Ele desperta pessoas em arrependimento, como nos avivamentos. Só Ele desperta um desejo profundo pela palavra de Deus e por santidade. Só Ele pode fazer isso.
Talvez você esteja cansado de tentar fazer isso, ou de viver assim, pela sua própria força, pelo seu próprio braço, pela sua própria vontade. Você olha para a sua vida e fala: que droga, mais uma vez eu não consigo, eu tento e não consigo, e você se sente frustrado. Mas como eu disse, o Espírito Santo não é uma força distante. Ele não é uma fumaça, ele não é como o Gasparzinho, ele não é um vulto branco. Ele é Deus e Ele pode nos tocar nessa manhã. A Bíblia, em diversos livros da sua coletânea, ela apresenta ciclos de avivamento da mesma maneira. Em Juízes, em Crônicas, em Reis, até em Atos. Pecado, disciplina de Deus, quebrantamento, clamor, intervenção de Deus e restauração. Pode procurar, esse é o ciclo. Ao pecado, Deus disciplina o povo porque Ele ama. Há quebrantamento, há clamor, então tem intervenção de Deus, então tem restauração. Como eu disse, Isaías não está falando no sentido de um avivamento moderno, mas o princípio espiritual é o mesmo. Avivamento na essência é retorno da presença de Deus, renovação de um povo, intervenção poderosa e restauração espiritual. Se você sente que precisa ser acordado do seu sono espiritual, clame ao Espírito Santo. Porque na lógica que eu disse, e é uma lógica bíblica, o clamor vem antes da intervenção divina. Se você entende que não dá mais para lutar pela força do seu braço e que você precisa de uma intervenção do próprio Espírito sobre a sua vida, clame a Ele nessa manhã. Clame para Ele, para que Ele quebre toda a frieza e dureza do seu coração. Clame para que o Espírito transforme a sua vida. Se for preciso, diga a Ele que você não aguenta mais. Você não precisa se poupar nas suas palavras. Diga a Ele num português alto e claro: Espírito, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver nessa miséria. Eu não aguento mais viver distante da sua revelação. Eu não aguento mais viver como um cristão que não é genuíno. Peça para que Ele incendeie a sua vida. Não é o nosso tempo de igreja, nem o nosso tempo de evangelho que nos leva a uma vida fervorosa. É a ação do Espírito Santo em nós. Não é o seu tempo de caminhada cristã. Você pode ter 30 anos de evangelho e ser um cristão frio. O que você precisa é do fogo do Espírito no seu coração. Faça esse pedido ao Espírito. Ore, clame, peça, chore, grite. Aqui na sua casa. Ele não se limita ao tempo e espaço. Ele é Deus. Ele não se prende ao tempo e ao espaço. Se quebrante, levante um clamor a Ele por intervenção na sua vida. E se você quiser, nós queremos orar por você.